Boa noite às jovens presentes. Quero cumprimentar o professor Demócrito, que representa a reitoria nesse evento, agradecer o convite ao Samuel, ao Gustavo, dizer que cheguei um pouquinho atrasado, porque ainda nós fizemos o cálculo de que para cobrir a distância de Porto Alegre a Pelotas de maneira segura, se faz isso em 3 horas e meia aproximadamente. Mas temos que mudar os nossos conceitos. O movimento da estrada é cada vez maior e é também mais uma exteriorização, né, da transformação que está ocorrendo na nossa região. E nós queremos falar um pouco com todos vocês a respeito desta transformação, né? Situar o que acontece no Rio Grande do Sul, de que forma isso se encaixa no Brasil e no mundo, de que maneira nós temos que pensar a nossa região. São muitas novidades, e novidades estas que seguramente importam muito mais a vocês, né, do que a mim. Eu já estou me encaminhando para, né, o momento de começar a desativar a minha atividade. Já estou me encaminhando para próximo da minha aposentadoria, né, mas vocês, jovens estudantes, que estão aqui lotando, né, esse auditório, vão sofrer todas as consequências do fenômeno que está acontecendo. Vocês, os meus filhos, eu tenho vários filhos, alguns que estudaram aqui na Católica, se formaram aqui, e nós precisamos pensar, de que forma vamos encaminhar as nossas vidas nesta nova situação que nós estamos, que está se apresentando para todos nós. E neste contexto, eu quero falar um pouco a respeito do nosso desenvolvimento, do nosso Estado. E depois situar, né, rapidamente a metade sul nesse contexto. O Rio Grande do Sul é um estado, o bairrista diria que é um país, né, é um estado que tem muitas potencialidades. E nós não podemos planejar um governo, planejar uma administração pública sem levar em conta essas potencialidades. Por isso que nós elegemos como diretriz estratégica do governo, né, o desenvolvimento. Se nós não tomarmos providências, efetuar ações que possam potencializar ao máximo aquilo que nós temos de bom, seguramente estamos fadados a reproduzir governos semelhantes àqueles que vêm sendo efetuados nos últimos anos no nosso Estado. Se nós quisermos oferecer melhores serviços, mais obras públicas, saúde, educação, segurança, que são os 3 pilares finais, os 3 objetivos finais do governo, nós só temos uma maneira de fazer isso, promovendo o desenvolvimento, para gerar mais emprego, gerar mais renda, gerar mais impostos, e com isso a gente poder oferecer, né, aquilo que a gente tem como compromisso básico de uma administração pública. Por isso é que nós, entendendo o Rio Grande, do ponto de vista geográfico, estratégico, né, da sua base produtiva instalada, enfim, daquilo que representa para nós essa potencialidade, nós temos que trabalhar o nosso Estado. Quando eu mudo aqui, muda lá. Ótimo. Né? Bom, e por isso, então, para pensar no desenvolvimento do Estado, nós criamos um sistema de desenvolvimento, né, que durante esse primeiro ano foi adquirindo as características próprias, fomos incorporando os pré-requisitos necessários e que agora já está se desenvolvendo de uma maneira muito positiva, né? E é evidente que quando se pensa no desenvolvimento do Rio Grande do Sul como prioridade, tem alguns fatores externos que fogem da nossa competência de maneira absoluta. Nós podemos incidir sobre eles relativamente. São a crise internacional que passa a Europa principalmente,
as dificuldades com a entrada da China no mercado. É uma novidade que nós não sabemos bem o que vai acontecer, de que forma isto vai influenciar e por quanto tempo, né? É uma questão que nos preocupa, né? A questão da China, né? O câmbio, que é uma variável também que nós não temos domínio absoluto, ações relacionadas ao Mercosul, ao protecionismo de alguns mercados, como é o caso do argentino, né? Investimentos do governo federal, né? Que podem mudar a nossa realidade, o que está ocorrendo com relação à indústria naval, a essa questão toda desta mudança completa aqui na nossa região. A Copa do Mundo 2014, a Olimpíada, a guerra fiscal. Então, são fatores de todas as naturezas e muitos outros que influenciam no nosso projeto de desenvolvimento. E nós estamos trabalhando junto com o governo federal, né, para equacioná-los, mas que não são de total domínio nosso. Por outro lado, temos os fatores internos, aqueles que dependem das ações da iniciativa do governo estadual. E esses, então, nós trabalhamos no nosso sistema de desenvolvimento. Para isso, nós, então, vamos rapidamente falar a respeito de 8 questões, né? As ferramentas que nós utilizamos para a formulação dessas políticas, as secretarias fins, aquelas secretarias que realizam as políticas para o desenvolvimento, a recuperação da nossa infraestrutura. Nós hoje estamos com um déficit de infraestrutura muito significativo, em relação a outros estados, estamos devendo bastante, né? As possibilidades de crédito, de fomento aos nossos investimentos, o controle, a transversalidade, os setores estratégicos e os instrumentos que temos para provocar esse desenvolvimento. Primeiro, então, as ferramentas. Esse sistema se organizou a partir de uma interação continuada com a comunidade, né? Nós criamos um Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, o SEDES, que é um órgão que auxilia o governador do Estado, que leva junto com a sociedade, a discussão dos grandes temas, dos grandes eixos que podem formular a nossa política de desenvolvimento. Tem dado certo, tem se discutido nas câmaras temáticas assuntos importantíssimos que nos fazem enfrentar verdadeiros tabus, fazer discussões com questões que até então ficavam, às vezes, marginais, que a gente não tinha a coragem suficiente de enfrentar, como é o caso da Previdência, como é o caso do endividamento do Estado, enfim, tantas questões importantes que se discutiu no SEDES e que realmente é um veículo muito importante dentro da aproximação da interação com a sociedade. Também se estabeleceu os chamados diálogos para o desenvolvimento, né, que são ações do governo do Estado, que são coordenados pela Secretaria do Conselho e pelo Gabinete dos Prefeitos, e que fazem, então, a discussão de questões mais pontuais. Tem uma dificuldade numa determinada micro-região, que pode ser numa região maior, com menor dinamismo econômico, ou pode ser numa região maior que até esteja se desenvolvendo bem, mas tem ali 1 ou 2 ou 3 municípios, tem ali uma cadeia produtiva que tem potencial e tem alguns gargalos, ou de infraestrutura, ou de falta de apoio, de um financiamento, de um incentivo, né, de uma questão de meio ambiente. Então, aqui, vai lá, se faz o diálogo, se discute aquela questão pontual e já se oferece soluções para aqueles problemas, para que possa, então, se desenvolver na plenitude aquele arranjo produtivo local, aquela questão mais localizada. E tem o Programa de Combate às Desigualdades Regionais, que está sob a coordenação do Gabinete do Vice-Governador. Este é um programa mais amplo, que das 23 regiões do CORED, o Rio Grande do Sul é dividido em 23 regiões, né, dos Conselhos Regionais de Desenvolvimento, e dessas 23 regiões nós elegemos 9 que estão com menor dinamismo econômico, que os números do IDESE de desenvolvimento estão abaixo da média. Dessas 9, a grande maioria na metade sul. Então nós estamos trabalhando, né, por um sistema muito ágil de discussão com a sociedade, apresentação de uma agenda, da validação dessa agenda e de trabalho imediato para vencer as dificuldades que a gente descobre em cada dessas regiões. Já instalamos este programa, primeiro ano passado, como um laboratório no alto da Serra do Botucaraí, a região central do estado. Instalamos na zona sul, na zona centro-sul do estado. Agora vamos para o Alto Uruguai e vamos, até o fim do ano, instalar nas 9 regiões e trabalhar com as regiões o que a gente pode fazer
para acelerar a nossa economia. E as interiorizações, que é outra maneira de se comunicar com a sociedade, que a ida do governador a uma determinada cidade, a uma região, e ali, diretamente, o governador já ouve as demandas e já leva soluções e encaminha alguns problemas que são de mais fácil resolução, dá uma resposta imediata. Então, essas são as ferramentas que nos levaram a formular as políticas que estão sendo desenvolvidas hoje. As secretarias fins, aquelas que realizam ações propriamente ditas, né, são a Secretaria do Desenvolvimento e Promoção do Investimento, né, que se criou ali uma agência de desenvolvimento, uma estrutura voltada para atender as empresas que já estão instaladas no Rio Grande, ou aquelas empresas que queiram vir para cá, né, para ter todo um atendimento. E depois eu vou falar um pouquinho sobre essa agência, para vocês entenderem, a sala do investidor. A Secretaria de Economia Solidária e Apoio à Micro e Pequena Empresa, também papel importante para os pequenos empreendimentos. A Secretaria do Turismo, que fomenta a indústria sem chaminés, que fomenta um potencial enorme que nós temos e que não está sendo explorado na sua plenitude. Para vocês terem uma ideia, há poucos dias eu estive no Uruguai, chefiando uma missão, e lá me encontrei com o ministro do Turismo. Pois o Uruguai, né, que não tem Copacabana, que não tem a Praia do Laranjal, que não tem São Lourenço, né, recebe, por ano, 4 milhões de visitantes. A área do Uruguai é menor que a do Rio Grande do Sul. Recebe 4 milhões de habitantes, de turistas, e tem 10 milhões de habitantes. Né? Nós temos quase 200 milhões de habitantes, temos todas essas belezas, e recebemos apenas 6 milhões por ano. Quer dizer, alguma coisa está mal, tem muito potencial, nós temos que trabalhar, então por isso se incluiu aqui também o potencial do turismo. A Secretaria da Agricultura, Pecuária e Agronegócio, que trata com o agronegócio, com a empresa rural, que tem interesses diferentes do pequeno agricultor. Né? Então, se tem uma outra Secretaria do Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo para atender a agricultura familiar, que tem necessidades, carências e potenciais diferentes. Para se ter um sistema de desenvolvimento que dê resposta, nós precisamos trabalhar com a recuperação da nossa infraestrutura. Por isso que a Secretaria de Infraestrutura e Logística, a Secretaria da Habitação e Saneamento, a Secretaria de Obras Públicas, Irrigação e Desenvolvimento trabalham para que a gente possa oferecer um custo Brasil, um custo Rio Grande, um custo público menor para poder ter maior competição de preços com outros mercados. Nós mesmos aqui ainda temos mais de 100 municípios que não têm acesso asfáltico à malha rodoviária estadual, que estão ilhados. Né? Um município que não tem acesso asfáltico, se vai disputar o investimento com outro que tem, ele já sai em desvantagem. Então nós elegemos no nosso plano rodoviário, que foi concebido no primeiro ano, a prioridade, né, o asfaltamento dessas cidades que ainda não têm asfalto. Pretendemos, até o fim do governo, asfaltar todas, mas já começamos com cerca de 40 na primeira etapa, vamos passar mais umas 40 agora na segunda etapa e depois as restantes mais para o fim do governo. Mas estamos trabalhando, e a grande maioria desses asfaltos em quilometragem estão sendo realizados na nossa região sul, na nossa metade sul. E, além disso, comunicação, que é um problema que temos que avançar bastante, né? A questão dos outros modais na hidrovia, a energia também temos uma carência, estamos com muitos potenciais também aí, né? E toda a questão da habitação, que as nossas cidades estão crescendo em todo o estado, e aqui na nossa região de maneira muito significativa, e nós precisamos trabalhar habitação, saneamento básico, uma série de questões de irrigação, de manejo adequado da água, que essas secretarias são as que cuidam da melhoria da nossa infraestrutura e logística do estado. Nesse sistema de desenvolvimento, nós trabalhamos também a questão do incentivo àquelas empresas que já estão aqui, que compõem a nossa base produtiva instalada e que querem crescer, que querem aumentar a sua produção, gerando mais empregos, né, e consumindo produtos, elementos que sejam fabricados aqui no Rio Grande do Sul. Então nós temos uma série de fomentos a oferecer, de incentivos fiscais a oferecer, para aquelas empresas que queiram crescer, e também para aquelas que venham de fora e que queiram se instalar no Rio Grande do Sul.
Então, para isso tem o Banrisul, o Badesul, do nosso sistema bancário do Estado, e o BRDE, também dos Estados do Sul, e mais a Secretaria da Fazenda, que são os instrumentos de crédito e fomento para viabilizar os investimentos. Todo esse sistema ele é controlado pelo gabinete do governador e pela Secretaria-Geral de Governo, também de responsabilidade da deputada Miri Marrone, nossa conterrânea aqui de Pelotas, que está fazendo um belo trabalho, cuidando da sala de gestão. Lá nós temos agora uma estrutura, né, que nós acompanhamos permanentemente todos os projetos de governo. Semanalmente, por cada área, e a cada mês se volta a uma nova rodada, discutindo tudo que está acontecendo. Toda uma obra de estrada, por que não andou, por que andou, uma questão de meio ambiente, o que está acontecendo, qual é o problema. Todas as atividades que o governo está realizando, elas são monitoradas permanentemente, e daqui a alguns dias, inclusive, com câmeras que vão fazer a fotografia da obra, que vão mostrar o estado da obra também em imagem. Mas hoje já se faz o acompanhamento todo físico, financeiro, de execução da obra, com cobrança do secretário tem que ir lá, o gerente do projeto tem que ir lá, para dar explicação, e o governador coloca prazos imediatamente. Se tem, não funcionou porque tem um problema assim. Qual é a solução essa? Quantos dias precisa tantos? Daqui a 3 tem que estar pronto. Então vai se acompanhando, e com isso, aos pouquinhos, aquela morosidade do serviço público, ela está já deixou a inércia parar, já começou o movimento, nós conseguimos já um percentual de execução das obras públicas maior do que nós tínhamos quando assumimos. Isso ainda é um processo lento, mas já está dando resultados. E este sistema de desenvolvimento, ele prevê a transversalidade. Várias secretarias fazem parte desse sistema, trabalham em conjunto. A Secretaria do Planejamento, Gestão e Participação Cidadã, que faz toda a previsão de orçamento, que foi buscar os investimentos que nós solicitamos, financiamentos do governo do Banco Mundial e do BNDES, que vão nos possibilitar fazer grandes investimentos em infraestrutura. A Secretaria da Fazenda, que trabalha toda a questão do orçamento. A Ciência, Tecnologia e Inovação, importante para acrescentar na gestão, acrescentar no processo cada vez mais inovação. A Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social, a Secretaria do Meio Ambiente, presente em todos os nossos projetos, né? A Educação também, e assim todas as secretarias têm um papel importante, cada projeto tem uma participação fragmentada, não é mais, aquela secretaria, como é muito comum, é a dona daquele projeto, só ela que sabe, não. Todas têm que discutir em conjunto e fazer o trabalho acontecer. E esse sistema de desenvolvimento ele está baseado em 3 pilares, que são os setores estratégicos que promovem o desenvolvimento do nosso Estado, né? Então tem a economia tradicional, aquela baseada na agroindústria, aquilo que nós sabemos fazer, aquilo que nós temos experiência, conhecimento, tecnologia, né? e que é o principal pilar, a principal preocupação nossa é manter e ampliar aquilo que nós sabemos fazer. A nova economia, né? Que vamos falar depois sobre o que é a nova economia, esse conceito que nós demos para as coisas que são os potenciais a desenvolver para se agregar na nossa base, e o incentivo ao cooperativismo e economia solidária. Desses 3 pilares vai acontecer, então, o crescimento do nosso Estado. A nova economia, né? Prioridade para a indústria oceânica e o polo naval. É uma coisa que nos afeta diretamente, né? Nós temos que ter bem claro, o governo está trabalhando muito nisso, o polo naval não é um evento de Rio Grande. O polo naval é um evento do Rio Grande do Sul, que tem a sua centralidade no Superporto de Rio Grande, né, na área industrial de Rio Grande, mas que se estende com seus efeitos por todo o Estado. Isso, vocês já sabem, eu vou mostrar um pouco aqui, já está acontecendo, né? E além disso, né, o grande potencial, o grande número de empresas, de instituições de todo o mundo, querendo trabalhar aqui, investir aqui, também na reciclagem, na despoluição, né, no setor da energia eólica, nosso potencial é muito grande. Estamos trabalhando agora um mapa eólico em conjunto com o Uruguai, né, para que a gente tenha definições semelhantes e com isso, com o nosso potencial, que é muito grande, da nossa costa, da nossa fronteira com o Uruguai e do potencial do Uruguai, se possa atrair, quem sabe, para cá, mais rapidamente, empresas que queiram construir aqui os aerogeradores, com isso baratear o custo da instalação dos parques eólicos. Estamos discutindo todo um conjunto de ações que uniformize, né,
toda a questão da energia eólica, que é também, seguramente, vai ser responsável por grande avanço da nossa economia. Os biocombustíveis, etanol e biodiesel, né, os semicondutores, a saúde avançada de medicamentos. Aqui em Pelotas nós também temos o potencial para ter um polo, né, de indústrias na área da saúde. Já temos algumas empresas aqui e existe já o embrião, né, de uma lógica de pensamento voltada para isso. É um potencial enorme da região. A indústria da criatividade, que está se apostando muito, né, o audiovisual, a moda, o design, os games, editoras, enfim, todas as questões que incorporam muita inovação, muita tecnologia. A nova economia, nós vamos trabalhar, que seguramente vai nos dar bom resultado. E a economia tradicional, né, que é voltada fundamentalmente para a agropecuária, para a agroindústria, para aquilo que vem da transformação dos nossos produtos, das nossas proteínas, dos nossos grãos, daquilo que nós produzimos com muita capacidade dentro do estado do Rio Grande do Sul, que é tradicional, que nós temos que investir, incorporar tecnologia, e com isso, esse processo dá mais resolutividade. Então, tem o setor da carne bovina, da carne suína, da vitivinicultura, do leite e derivados, dos grãos, o arroz, a soja, o milho, do setor automotivo e implementos rodoviários, que é interessantíssimo, que tem, nós aqui no Rio Grande do Sul estamos exportando para o mundo inteiro tecnologia. Então, somos de ponta. Esses, na economia tradicional, são os setores elencados como prioritários. Mas, além disso, vamos trabalhar a eletroeletrônica, a automação e as telecomunicações, os calçados e artefatos, o setor de máquinas e implementos agrícolas, a madeira, a celulose e os móveis, o software, os equipamentos para a indústria de petróleo e gás, a petroquímica, que já temos o nosso polo petroquímico. Então, com isso, vamos incentivar, tem políticas, ações voltadas para incentivar a economia tradicional. E, por outro lado, o terceiro pilar, que é o cooperativismo e economia solidária, né? Criamos o Programa Gaúcho de Cooperativismo, que tem várias ações, dentre elas um Fundopem, né? Uma maneira do incentivo voltado para as cooperativas que não existia no passado, que as cooperativas estão aproveitando bastante, e o sistema cooperativo no Brasil é responsável por 10% do PIB, então é um setor muito importante, e no Rio Grande do Sul ele é fortíssimo, precisa ser incentivado. E a economia solidária, né, que nós temos o Programa Gaúcho do Microcrédito, né, que hoje o Banco do Sul já tem 20 milhões à disposição, e que oferece recursos de R$100 a R$15 mil para pequenos arranjos produtivos locais, para empresas individuais, para atividades conjuntas de economia solidária, que são as mais diversas, e que, com juro muito baixo, viabilizam, então, que aquelas pessoas que estão no mercado de trabalho, mas que querem fazer o seu projeto individual, de produzir o seu docinho caseiro, produzir alguma coisa, ele vai ter incentivo para poder começar o seu negócio. E os instrumentos para tal, né, para esse sistema de desenvolvimento, o Fundopem, né, o Integrar RS, o Fundo para Centros de Pesquisa e Desenvolvimento, o RS Tecnópole e o Proeducação. São instrumentos de financiamento, são instrumentos de incentivos e de melhoria tecnológica da educação que nós temos para desenvolver o nosso sistema de crescimento econômico. Então, feito estas observações de caráter geral do nosso sistema de desenvolvimento, nós temos que pensar um pouquinho na metade sul, né? Metade sul, que é uma área de 15 milhões de hectares, são 53% do território do Rio Grande do Sul está na dita metade sul, 106 municípios, 21% do total dos municípios, quer dizer, isso mostra que os municípios da metade norte são muito menores, muito mais fragmentados, nossos são grandes áreas, os nossos municípios, 2,6 milhões de habitantes, ou seja, 25% da população do Rio Grande do Sul, e apenas 16% do PIB do Estado. Então, nós vimos que nos mostra que nós precisamos crescer, desenvolver bastante, nosso PIB está bem menor em relação à nossa área, à nossa população, né, e nós temos que trabalhar diversificando a nossa economia para poder aumentar o dinamismo da nossa economia. Só que esta realidade que nós vimos antes, né, é a realidade que nós tínhamos até agora, com que nós convivemos durante os últimos anos. Só que de algum tempo para cá, essa realidade mudou. Nós hoje temos um outro quadro, um quadro que começa a se delinear a partir do polo naval, uma mudança da nossa realidade, né? E isso faz com que nós passamos a ter aqui em Pelotas
aqui as margens da BR-116 de um lado, as margens da hidrovia pelo outro lado, aquilo que nós, os mais velhos como eu, cresceram vendo como um corredor de passagem. Nós saímos de Porto Alegre para ir a Rio Grande e era um corredor de passagem. Hoje é um corredor de oportunidades. Nós temos um corredor de oportunidades rodoviário e temos um corredor de oportunidades hidroviário. O potencial do polo naval hoje já está se criando um outro polo naval em Charqueadas. Já são 3 empresas que vão se instalar no porto de Charqueadas, já estão a primeira já em obras avançadas, outras 2 já com licenciamento, né? Então está ocorrendo, né, uma transformação desde lá do Rio Jacuí, lá em Charqueadas, lá em Cachoeira, né? E seguramente vai transformar a nossa Lagoa dos Patos, a Lagoa Mirim integrando com a economia uruguaia, né? E a nossa BR-116, né, que se Deus quiser em seguida vai ser duplicada, né? Passa a ser um corredor de oportunidades. Em todos os municípios da região, nós estamos vendo áreas industriais sendo organizadas, sendo licenciadas, com plano diretor. Isso está acontecendo em TAPS, está acontecendo em Sentinela, está acontecendo em São Lourenço do Sul, está acontecendo em Pelotas, aqui, a área industrial, né, está sendo trabalhada, áreas que foram encontradas, e todo o canal São Gonçalo tem potencial para criar estaleiros, para criar todo tipo de estrutura para se integrar na cadeia do polo naval. Então, realmente, é uma diferenciação e os municípios têm que estar preparados para isso. Isso é uma realidade que já está no nosso meio e nós precisamos saber enfrentá-las. E uma dessas realidades é através das áreas industriais. Nós precisamos, o Estado tem várias ações que podem colaborar com as prefeituras, com os poderes públicos, para instalar ou ampliar ou modernizar suas áreas industriais, porque nós temos que estar preparados para os investimentos que estão vindo para cá e que vão ser cada vez mais significativos. E para isso, né, o governo do Estado desenvolve muitas ações. Hoje nós lançamos, o primeiro item que está aqui, a política industrial lá em Porto Alegre. O governador lançou num grande evento. Nós estamos, assim, oferecendo mais de 200 ações para desenvolver a nossa atividade econômica, das mais diversas, na área do meio ambiente, na área da infraestrutura, na área de incentivos para determinados setores da economia, todos estão contemplados. Nós dividimos em 22 setores da economia, para cada um deles tem uma série de ações dirigidas para que aquele setor possa avançar, possa ampliar a sua ação dentro do contexto. Então, o programa de irrigação, importante, nosso estado é um estado rico, né, que tem terras férteis, terras baixas, terra alta, uma distribuição de pequena propriedade, grande propriedade, e temos água em abundância, mas que precisa ser melhor manejada. Então, nós precisamos manejar adequadamente, e temos um programa de irrigação que vai também ser um fator importante para transformar a nossa realidade agrícola. Cada vez mais estamos plantando de maneira irrigada com muito mais resultados. O plano rodoviário de obras, já falei um pouco antes, ele começa pelas cidades que não têm asfalto, mas prevê duplicações em cidades importantes da Grande Porto Alegre, por exemplo, prevê o asfaltamento de estradas regionais estratégicas, como é a 265, a estrada que liga São Lourenço do Sul a Canguçu, que está em fase de asfaltamento. Então, uma série de obras que podem desenvolver uma ou outra região, tirar gargalos para o desenvolvimento daquela região. O balanço estratégico do setor energético é importante. A CE vai investir mais de 1 bilhão e 600 milhões durante esses próximos 3 anos. Já temos, assim, várias subestações da região que foram fortalecidas, melhorando a qualidade de energia. Temos tantas outras que estão sendo... Hoje nós temos o convênio com mais 65 milhões para mais 5 subestações. Então, a energia, em pouco tempo, até o fim do governo, vamos ter um outro resultado da nossa energia. As comunicações deficientes ainda, para que os jovens fiquem trabalhando a terra na agricultura familiar, que tenham mais condições de permanecer lá com a sua família. Então, toda questão de estradas, vamos investir 2 bilhões e 600 em estradas durante esses próximos 3 anos. Então, temos uma série de atividades. O programa de combate à pobreza extrema, o RS Mais Igual, que vai tirar da miséria várias pessoas que dependem ainda desse tipo de auxílio, né? E, por fim, uma campanha para os gaúchos
né, consumirem aqueles produtos que são fabricados, são produzidos aqui no estado do Rio Grande do Sul, procurando com isso aumentar o mercado, aumentar os impostos. Você sabe, muitos de nós, às vezes acabam comprando pela internet, né, lá de uma empresa de São Paulo, a nota sai lá, é um prejuízo enorme. Nós queremos que as pessoas comprem aqui, tirem a nota, que a gente possa melhorar o mercado para aquele produto, que possa ter mais arrecadação proveniente daquela operação. Então está se fazendo todo um trabalho para avançar a autoestima dos gaúchos e criar essa condição para que tenha, então, todo um ciclo positivo, um ciclo virtuoso, para que a gente possa crescer a economia e, com isso, retornar em serviços prestados. Só quero mostrar para vocês assim, ó, o Rio Grande do Sul está no centro dos principais mercados. Se vocês forem ver, o PIB brasileiro de 1.161.000.000, 71% do PIB brasileiro está nesse raio de 1.800 quilômetros. O Uruguai, toda a Argentina, todo o Paraguai. Esse é o maior mercado consumidor, o maior produto da América Latina. E o centro dessa área é exatamente Porto Alegre. Então, estrategicamente, temos essa condição. O PIB per capita do Rio Grande do Sul, 11, é maior que o brasileiro, que é 9. Né? Aqui, para vocês terem uma ideia assim, do que representa essa política industrial que nós lançamos hoje. O potencial que tem esse estado e que pode ser explorado. O Rio Grande do Sul é o terceiro maior parque industrial do Brasil. É o primeiro produtor de couro e calçados. É o primeiro polo produtor de equipamentos de transporte. É o primeiro polo de equipamentos agrícolas. É o segundo polo de produtos químicos. É o segundo polo de borracha e plástico. É o segundo polo de produtos de metal. O segundo polo de máquinas e equipamentos. O segundo polo noveleiro. O segundo polo em fabricação de bebidas. O quarto em alimentos e o quarto em veículos. Tu vê este parque industrial instalado, a diversificação da nossa base econômica nos anima, né, a que nós temos que investir, porque seguramente vai haver retorno. Aqui o que eu mostrava, a sala do investidor, né, é uma estrutura que o governo criou para aproximar os investidores quando eles estão procurando se instalar ou para ampliar a sua empresa ou vindo outra de fora. Antigamente, um processo desse entrava no governo solicitando algumas ações do governo e passava da secretaria tal para a secretaria X, da X para Y, vai indo, cada uma delas fazendo a sua parte até voltar de novo na mão daquela pessoa que recebeu o investidor para dizer, olha, precisa isso, precisa aquilo, precisa aquele outro. Aí voltava aquelas respostas. Agora não. Se monta uma sala de investidor, todos os representantes de todos os setores do Estado, das secretarias afins estão ali, faz a discussão com o empresário, aproxima o empresário de um eventual parceiro que tem a ver com aquele setor da economia, aproxima o parceiro do exterior com o parceiro gaúcho, né, para poder trabalhar em conjunto, faz toda a avaliação do plano de negócio de maneira conjunta e isso diminui muito o tempo desperdiçado para que essa empresa resolva se aquele negócio tem condições de instalar aqui ou não. Então, é uma sala, né, que é um mecanismo de coordenação das ações. E isto tem sido muito proveitoso, é um instrumento, é uma ferramenta impressionante que nós estamos usando e que está dando muito bem resultado. Para vocês terem uma ideia aqui, né, dos projetos que nós temos já em carteira no nosso sistema de desenvolvimento do Rio Grande do Sul, hoje estão sendo discutidos na sala do investimento do investidor, né, investimentos na área de semicondutores, de madeira, de automotivo, bom, todos esses estão aqui, perfazendo um total de 23 bilhões de reais, o que é uma soma muito significativa e que não para, esse é um processo dinâmico, todo dia está chegando novas e novas empresas para fazer a discussão que querem se instalar no Rio Grande do Sul. E nós temos algumas políticas diferenciadas para a metade sul, para as regiões mais deprimidas. Se uma empresa fosse se instalar numa região onde o dinamismo econômico é maior, ela tem um conjunto de incentivos do governo. Se ela fosse numa outra região, como é o nosso caso aqui, ela vai ter um incentivo um pouco diferenciado, para que possa se atrair para cá novos investimentos. Então, são políticas mais diversas, né, que nós estamos trabalhando, e isto, às vezes, pode ser um gargalo, pode ser construção de uma ponte, pode ser a construção de uma estrada, pode ser a colocação de uma subestação, né? São vários os gargalos que a gente pode
né, encontrar uma área para uma empresa se instalar, uma liberação de uma licença de instalação da Secretaria do Meio Ambiente, da FEPAM, e a duplicação de uma estrada. Então, nós estamos lá trabalhando as questões da metade sul para agilizar essas necessidades, para preparar este Rio Grande, para que vocês que amanhã estarão no mercado de trabalho, amanhã estarão com a responsabilidade, muitos já têm, né, de criar sua família, né, e de ser responsável pelo futuro desse estado, desse país, que vocês possam fazer isso de uma maneira mais satisfatória da que nós fizemos. Eu tenho convicção de que esses momentos são importantes para que a gente possa se situar dentro do que é a realidade do nosso estado. Um estado rico, que tem muitos potenciais e que o governo não pode deixar de se colocar como parceiro da iniciativa privada, dos investidores, na formação dos nossos trabalhadores, na capacitação dos nossos trabalhadores e discutindo com a sociedade e encontrar os melhores caminhos. Então, essa é a mensagem que eu queria ter para vocês e estou à disposição para que a gente possa conversar a partir daí, então. Muito obrigado. Eu tenho uma dúvida. O senhor apresentou bastante empreendimentos industriais e tudo, mas e a questão assim aqui no Brasil, eu estou falando no país e não só no Rio Grande do Sul, mas e as pessoas menos abastadas, como é que vão ficar? Como fica isso? Eu sei que tem um incentivo, eu sei que tem tudo, mas eu tenho essa dúvida, e me desculpa, pode ser uma grande ignorância a pergunta, mas o senhor poderia me esclarecer? Bem, teve um dos diapositivos aí que falava, né, no RS mais igual. É a complementação do Brasil Sem Pobreza, de um programa do governo federal, né, que busca identificar as pessoas que ainda estão em extrema pobreza e oferecer um mínimo, né, de dignidade para aquelas pessoas serem o mais perto possível do cidadão, que é indispensável que se faça isso, enquanto a economia responde de maneira satisfatória para também englobar, são 160 mil pessoas no Rio Grande do Sul que ainda estão na linha da pobreza, principalmente no campo. Tá? Mas a forma disso diminuir é gerando mais oportunidades de emprego, capacitando as pessoas para que elas possam ocupar esses espaços que são cada vez incorporando mais conhecimento. Né? Hoje, nós sabemos que até na construção civil não se encontra pessoas à disposição. Nós passamos lá, eu passei quase 4 meses envolvido diretamente na solução, no encaminhamento da ampliação e modernização do Estádio Internacional do Beira-Rio. Né? Eu ocupei muito disso, solicitação do governador, determinação do governador. Bom, agora resolvemos. A empresa assinou o contrato, tudo muito bem, mas só que não tem gente para trabalhar. A gente precisa de 1.500 funcionários, né, da construção civil, operários, e não tem. Né? Tem a obra do Tenzub, a Arena do Grêmio, diversos prédios de condomínios de apartamento e tal, obras viárias, duplicação de ruas da cidade. Então, enfim, uma série de obras de mobilidade urbana. Estamos com dificuldade de encontrar agora o operário para trabalhar a obra. E isso não é só em Porto Alegre. Porto Alegre tem hoje menos de 5% de desemprego, o que é uma cifra que se diz que é pleno emprego. Né? Quando se chega abaixo de 5%, isso é pleno emprego. E em todo o estado está acontecendo isso. Né? Eu tenho viajado bastante e posso afirmar sim para vocês que aquela migração que todos nós aprendemos que existe, da metade sul para a metade norte, da região oeste para a região leste do estado, né, ela não existe mais. Hoje, tem mais pessoas voltando do que saindo.
Se tu for a Livramento, a Bagé, a Uruguaiana, também tem dificuldade na construção civil. Não se encontra mais, né? Se tu for ver, e nós discutimos aqui agora, quando instalamos o programa de combate às desigualdades regionais aqui em Pelotas para a região sul, para o nosso Cone Sul, nós sempre elegemos, bom, uma obra de infraestrutura, duas, uma estrada e tal, o que o pessoal precisa de energia, tem que estar um apoio a isso, aquilo, e um arranjo produtivo. Uma cadeia que a gente tem que estimular, que o governo pode oferecer algum recurso para melhorar a tecnologia, bom, um recurso para aquela cadeia produtiva. Naturalmente aqui a questão do alimento, na produção de proteína, a indústria da conserva, né? Essa cadeia produtiva do alimento. Hoje talvez tenha que trabalhar duas, porque nós estamos vendo também que o setor da construção civil também está com um problema sério aqui, né? Porque não só na capacitação dos operários, mas estão fazendo um shopping em Rio Grande, né? Estão fazendo um shopping em Pelotas, estão fazendo o estádio do Grêmio, o estádio do Inter, o Transurb e tantas outras obras grandes. Tem nenhuma empresa gaúcha fazendo essas obras, são todas de fora. Então nós temos que melhorar, nós temos que trabalhar esse arranjo produtivo, esse setor produtivo da construção civil, capacitando operários, formando engenheiros e trabalhando gestão empresarial para que as nossas empresas possam ter condições de crescer, de se desenvolver, de se associar e de cada vez mais ter condições de brigar com empresas de fora para elas mesmas gerenciarem, fazerem, né, receberem o lucro que esse lucro vai para a empresa, vai para fora daqui, né? Então nós temos que trabalhar também isso em todo o Rio Grande do Sul. Então são problemas que aparecem que não existiam, né? E claro, então assim, por isso que eu te digo assim, esta incorporação, né, dessa percentagem de pessoas que ainda não estão podendo consumir, isso diminuiu muito, foram milhões de pessoas que nos últimos 8 anos ascenderam à classe média, à classe C, que hoje podem consumir o mínimo, eu diria assim, o pobre digno, né? Porque não vamos nos iludir também que não está tudo uma maravilha. O cara ganhava R$500 hoje ganha 1.500, a família ganha 1.500, 2.000, ele é pobre, mas ele tem dignidade, ele pode ter uma prestação disso, uma prestação daquilo, ele consome e tem melhor qualidade de vida, né? Mas ainda tem 160 mil gaúchos que não têm condições de consumir nada. Para esse tem que ter uma política para ele viver hoje, né? Para ele poder, né? Porque esses programas, o RS Mais Igual, ele dá mas ele capacita, entende? Ele treina aquela pessoa para fazer alguma coisa, ele tenta orientar para que ela possa ter algum tipo de ocupação. E para isso, na nossa região, está contribuindo muito as universidades, né? As nossas escolas técnicas, nós temos uma grande capacidade educacional instalada que vai aos pouquinhos transformar a nossa realidade. Então, isso que eu posso dizer, isso está dentro das nossas preocupações, existe, né? Mas só vai se mudar se o Estado desenvolver, se criar mais oportunidades, mais postos, girar mais riqueza, né? Esse é nosso norte. Senhor vice-governador, eu queria um comentário do senhor, porque nós estamos numa região eminentemente agrícola, e nós temos toda uma questão hoje da questão ambiental, que não, claro, não estou dizendo que não tenha que ser levada em conta, mas está sendo usada como uma barreira não tarifária. Fazendas lá, florestas aqui. A questão da lavoura do arroz tem uma problemática em torno dessa questão ambiental. A uva na serra, a mesma coisa. Eu queria que o senhor fizesse um pequeno comentário. A questão das licenças, que são bastante demoradas, as licenças ambientais, hoje é uma barreira, e essa o Credicar não resolve. Vários investimentos, a gente acompanha, que uma das principais barreiras é o licenciamento ambiental. De que forma isso pode ser acelerado, ou, enfim, que o investimento não fique parado em função dessa barreira. Obrigado. Sabe que essa é uma questão importante, né? Porque seguramente, dentro desse conjunto globalizado da economia, né, uma das formas, né, que vão tentar de segurar as nossas exportações, né, com as questões ambientais. Não vão ser mais nem antes eram sanitárias, antes eram, agora é ambiental. Então nós temos que ter esse cuidado, né, de ter uma política adequada, que também não deixar
virar o fio. Tu fala nisso, antes de falar nessa questão, eu quero dar um exemplo que eu tenho defendido muito na nossa região, a questão do carvão. O carvão foi a fonte de energia, a mola propulsora que proporcionou todo o desenvolvimento mundial. As grandes potências, Estados Unidos e Europa, fizeram toda esta riqueza acumulada que tem, usando o carvão como energia e usando o colonialismo tirando as nossas riquezas dos países periféricos. Bom, enquanto a humanidade usou o carvão para desenvolver os países desenvolvidos, nós aqui não tínhamos. Agora que já se tem tecnologia para que esse passivo ambiental seja mínimo, tá? Nós não temos condição de explorar o nosso carvão aqui em Candiota, que é uma grande riqueza que nós temos. E a nossa matriz produtiva vai ser acrescida em 2%. É mínimo perto do contexto do país, é só 2%, mas para a região era importantíssima. E além disso, né, quando poluía, eles cresceram às custas disso. Agora que não polui quase nada, que polui menos do que... O risco é menor do que o pré-sal quando rebenta, o risco é menor do que o escapamento do gás do carro que anda, né, aqui na nossa... Então, tem risco, mas pode ter compensação com plantação de floresta e tal. E, além disso, vai duplicar o uso do carvão na base energética nos próximos 20 anos no mundo inteiro. Entende? Nós só queremos 2%. Né? E não conseguimos convencer o governo federal de nos liberar para os leilões que possam incluir. Tem gente que quer produzir, tem empresas que querem colocar lá a exploração de energia do carvão e nós não conseguimos incluir nos leilões. Então eu tenho lutado muito contra isso, com algumas coisas que eu considero exagero. Na questão específica que você colocou, não tem dúvida, eu falei para vocês que nessa política industrial se elencou mais de 200 ações para viabilizar o crescimento econômico. Muitas delas na área do meio ambiente. E esta é uma. Hoje existe muitos processos, muito mais do que a capacidade que tem os órgãos ambientais estaduais de poder resolver. Nós estamos trabalhando agora a municipalização. Né? Em seguida, vai ficar responsabilidade do município muitas das ações que hoje são da FEPAM. Todos os assuntos de impacto mais local ficam para o município. Com isso vai diminuir para 1/4 ou até menos o que vai ficar para a FEPAM, que são os grandes investimentos com grandes impactos ambientais. E nós aumentamos muito este ano os quadros da FEPAM, em relação ao que eram. Só que a demanda aumentou mais ainda, entende? Nós estamos com um bom problema. Né? Nós não tínhamos que estar liberando a IESA, encharqueadas. Daqui a pouco uma empresa vai vir para cá, para Pelotas. Hoje eu recebi a visita de uma empresa de São Borja, que instalou lá uma usina que produz eletricidade a partir da casca do arroz. Né? Eles vão instalar mais duas, uma em Itaqui e uma em Pelotas, para produzir 12,5 kVA, que pode cobrir Capão do Leão, dá para uma cidade de 70 mil pessoas, né, com essa pequena usando a casca do carvão, que é um passivo ambiental, não tem o que fazer, eles vão queimar, tem tecnologia para isso. Então está todo dia surgindo coisas novas, muitas coisas novas. E aí nós ampliamos os quadros, mas não são suficientes. Além do preciosismo de alguns técnicos, que a gente, embora não concorde, tem que respeitar, porque é o pessoal que assina ali, né? Só que tem algumas coisas que são difíceis, né? Nós mesmos, eu intervi numa liberação de uma área em Rio Grande para uma empresa se instalar lá. Então foi solicitado um estudo que ali tinham dito que era terra indígena. E que então fizeram toda uma escavação, todo um trabalho, não sei, 3 meses fazendo trabalho, constituíram uma... A empresa foi lá, examinou, disse, não tem nenhum vestígio nesta área, 5 hectares parece, de civilização indígena. Não tem nada, não encontraram nada. Tá? Bom, tá bem. Aí veio a resposta do IFAM. Muito bem, mas nós queremos um plano de acompanhamento por 5 anos. Não se encontrou nem um caquinho de nada. 5 anos um plano de acompanhamento. Vamos fazer, a empresa vai fazer o plano. Aí entraram com o pedido, né? Não, agora tem que esperar. É um novo processo, tá? Vai demorar mais 13 meses ainda, entende? Não era. Tá aqui o plano, autoriza, vamos tocar, não. O prazo começar a contar de novo do zero, vai ter toda aquela. Então tem algumas coisas
que tem que agilizar, que a gente está trabalhando para isso, estou dando um exemplo para ficar mais fácil de compreender, que a gente está avançando, mas que precisa um processo de maturação, mas não tenha nenhuma dúvida que isto está acontecendo, né? Que a gente está agilizando, que essa municipalização das ações de impacto local vai dar condição de que a FEPAM, e isso que eu contei não é da FEPAM, é no órgão federal, né? Essa liberação da situação indígena aí, né? Mas a FEPAM está se organizando para poder prestar um serviço mais ágil, porque é indispensável que se tenha esse cuidado com o meio ambiente, evidente, né? Mas que se tenha agilidade, porque tudo, nada é impossível, né? Tudo tem que ter as suas compensações, tem que ter um projeto, né? Eu vou fazer tal dano, se é indispensável, bom, daqui a pouco recupera com outras ações, e isso está acontecendo. Muito obrigado pela resposta. Alguém mais com outra pergunta? Fala, por favor, lá no fundo. O senhor falou bastante sobre a questão da construção do Beira-Rio, sobre o turismo. O que o senhor tem a falar sobre a saúde pública no estado do Rio Grande do Sul, que é muito mal administrada, pessoas acabam morrendo por coisas aparentemente banais, porque não tiveram atendimento, porque o pronto-socorro, por exemplo, aquele cenário de guerra que existe no pronto-socorro fica escondido ali dentro, ninguém vê, e o turismo todo mundo vê. Por que a saúde pública é tão mal administrada e nunca é a prioridade dos governos? E nunca foi, parece, do governo do Rio Grande do Sul. Eu concordo contigo. Eu tenho dito assim, eu sou uma pessoa que reconheço no governo federal, nos últimos 8 anos, é o meu ponto de vista, e respeito opiniões diferentes, né, um avanço muito significativo. O Brasil é um outro depois do Lula, do meu ponto de vista. Nós avançamos imensamente, né, nas mais diversas áreas. E se tem, do meu ponto de vista, um setor que deixou a desejar, que, embora também tenha tido avanço, avançou menos do que eu entendo o mínimo indispensável, é na saúde, né? Eu acredito que se pudesse ter tomado já o sistema, o SUS, ele é um sistema que mostra que pode dar resposta, é um sistema que mostra que pode trazer as soluções para a saúde pública, tem sido, inclusive, modelo para outros países do mundo, né? Eu tenho algumas teses, que aí não vem ao caso aqui comentar, e eu entendo que, enquanto nós tivermos 2 modelos, um privado e um público, nós não vamos ter um sistema público de qualidade adequada, porque o privado vai ter que ter uma reserva de mercado para poder existir. Eu, teoricamente, defendo que nós tínhamos que ter toda a saúde pública, 100% pública, porque aí o meu filho teve uma crise de apendicite há um mês atrás. Tá? Me ligaram às 5 horas da manhã que ele estava com a crise de apendicite. Eu enlouqueci, eu sou médico, né? Vem imediatamente para Porto Alegre, eu estava em Porto Alegre, vem imediatamente para Porto Alegre. Eu sei o que pode acontecer com a apendicite que rebenta, né? Pode levar o cara à morte. É o meu filho. E eu, felizmente, consegui ter o meu patrimônio, trabalhei a minha vida inteira, né? Cheguei em Porto Alegre, quando ele chegou lá, quem é o médico que hoje melhor opera a apendicite? É o doutor Fulano. Doutor Fulano, o senhor está em Porto Alegre? Estou, eu precisava que o senhor visse meu filho. Às 2 horas da tarde ele estava sendo operado. Está jogando futebol. Eu penso que se toda a saúde fosse pública, se o meu filho tivesse que entrar numa fila atrás de quem chegou 1 hora antes com apendicite também, tá? Eu tenho certeza que nós, políticos, nossa sociedade, íamos encontrar dinheiro para melhorar a faculdade de medicina, para melhorar o laboratório de fazer análise, para melhorar a fisioterapia, para melhorar o atendimento do pronto-socorro, para melhorar o atendimento, para ter acesso à tomografia. Se o meu filho, se fazer a tomografia, tivesse que esperar na fila da tomografia para fazer, não ia ter fila. Entende como é que é? E nós ia resolver para não ter fila para aquilo, né? Enquanto for assim, né, eu acho, mas isso é uma questão filosófica minha, né, eu só quero dizer para vocês que eu tenho muita angústia com relação a isso quando eu
quando eu fico pensando, né, naquilo que eu imaginava como sociedade ideal. Bom, isto é uma confidência que eu faço, a vida prática é outra, né? Nós vivemos num sistema que tem que se movimentar em conjunto, ninguém pode ser o Robin Hood, ninguém pode ser o salvador da pátria, né? A gente tem que trabalhar com o convencimento das pessoas, as coisas vão acontecendo num processo todo, né? E nós aqui no governo do Estado do Rio Grande do Sul, nós estamos ampliando os gastos com saúde. Nossa meta é chegar nos 12% que a lei determina. Nós pegamos com menos de 5%. Já aumentamos no primeiro ano 1% e aumentamos no segundo ano 1%. Tá? Estamos trabalhando, procurando mudar a relação com os hospitais filantrópicos, e esse ano liberamos, através de uma ação também do gabinete, junto com a Secretaria de Saúde, 100 milhões de reais para socorrer os hospitais filantrópicos. Hoje, a última liberação, estava faltando a última parcela de 25 milhões. Existe um movimento no sentido de investir mais em saúde do governo do Estado. O governador Tarcísio Genro assumiu esse compromisso. Só que, infelizmente, essas coisas não podem ser... entende? Eu não posso agora dizer, eu vou pegar 3 bilhões de reais e botar na saúde. Né? Eu preciso, buscando aos pouquinhos, fazendo o processo de ver de onde é que vem, aumentando o nosso desenvolvimento, gerando mais impostos para poder aplicar. Porque o sistema já está montado assim. Agora, eu também acho, estou completamente de acordo contigo. Eu acho que nós temos um passivo, né, com relação à saúde, e eu tenho lutado dentro do governo, e o governador tem sido sensível, o nosso secretário da Saúde, o Ciro, tem trabalhado muito nesse sentido, e nós estamos, mês a mês, aumentando o investimento na saúde, né, e procurando com isso diminuir essas dificuldades que existem, né, e trabalhando dentro do sistema. Quando eu falo em mudar o sistema, é uma coisa teórica que eu tenho, né, eu tenho que trabalhar dentro da realidade que existe e tentar transformar essa realidade para melhor. Então, eu tenho completa concordância com a tua preocupação. Obrigado pela resposta. Passo agora a última pergunta para a nossa colega ali da plateia, depois a palavra fica diretamente com a mesa. Boa noite. Na verdade, eu não tenho uma pergunta, eu tenho uma colocação em relação à questão ambiental e em relação à questão da morosidade dos órgãos públicos. A gente tem uma realidade que no país inteiro, não só aqui no Estado, que tudo que é público demora bastante. Desde a solicitação de um documento em um órgão público, isso começando até pelas universidades, tudo que depende do público demora mais. Tudo que depende do governo demora mais. E aí começa a criar aquela crença de que o que é privado é melhor, e daí que se teve toda a questão das privatizações, da telefonia, em alguns setores, inclusive, se não houvesse tido as privatizações, nós não teríamos tido acesso. Mas a questão é que é o problema do modelo, não é por que quando é privado funciona e quando é público não funciona. E a minha preocupação na questão ambiental é que toda essa cobrança em relação à morosidade das licenças ambientais, me parece que não se estende tanto em outros setores. Eu vejo pouca manifestação da imprensa e dos empresários reclamando que outros setores da administração pública são morosos. Mas quando é na questão ambiental, é tudo muito moroso. Eu não estou fazendo aqui uma defesa da FEPAM, porque eu nem não trabalho na administração pública, nunca trabalhei na FEPAM, mas me preocupa bastante porque quando é em relação à questão ambiental, parece que há uma resistência de que, se a questão for uma questão ambiental, tem que ser rápido. Não se pode analisar com calma, tem que agilizar, porque o empresário precisa construir, porque o empresário precisa gerar lucro. E a questão ambiental não é tão importante, parece. Isso ainda no conjunto da sociedade e muitas vezes também na questão política. E o que acontece? Assim, a gente vê, quando se fala na questão do turismo, como o vice-governador mesmo falou, nós temos, assim, aqui em Pelotas, nós temos Laranjal, uma praia belíssima. Tem um condomínio para ser construído no Pontal da Barra, numa área de preservação ambiental, e que há uma confusão entre os escritórios da FEPAM local e regional. Tem até um abaixo-assinado de um biólogo que está na internet, e é uma luta para que não se construa esse condomínio na orla da lagoa. E eu fico preocupada, será que toda essa questão que tem que liberar rápido, já foi liberado para essa construção,
E que, com essa questão de fomentar o turismo, de fomentar a construção civil, e toda essa pressão para que as licenças ambientais andem, se isso não pode vir a construir e transformar o que é público no que é privado, que ainda muito pouco a gente tem do que é público. A praia está se tornando privada, os condomínios construídos em áreas de preservação ambiental. Então, eu fico pensando, a gente tem que avaliar toda a questão pública. O que é público é moroso, e isso nos prejudica, e isso nos entristece, e isso tem que mudar, é verdade. Mas isso tem que mudar no conjunto do público, não só em relação à questão ambiental. A questão ambiental tem que ser vista com muito cuidado. E em relação às compensações que o vice-governador fala das florestas, é importante que sempre se frise que não pode ser compensação, como muitas vezes é aceito, com florestas de eucalipto. Eucalipto não compensa na questão ambiental. Não é reflorestamento. Tem que ter reflorestamento da mata nativa, tem que ter da vegetação que antes tinha no local. Não plantar eucalipto por interesse das empresas e que os prefeitos acabam aceitando e se reunindo com os diretores das empresas de celulose que trazem para a região como se fosse uma grande solução para a região. E aí fica toda aquela salabaleque das prefeituras e em torno dos diretores das empresas de celulose e como se isso fosse questão ambiental. E se trabalha o eucalipto como de preservação e não é. Então, eu queria só uma observação nesse sentido. Obrigada. Alô. Bom, só uma observação preliminar, uma discordância, né, muito respeitosa que eu faço. Eu sou fã da empresa pública. Né? Eu acho que a empresa pública bem administrada dá muito bom resultado, tem muitas questões que são públicas que são afetas ao poder público, que são melhores feitas do que pela iniciativa privada. Né? Quando nós falamos aqui em melhorar a FEPAM, em nenhum momento deixar de obedecer o que tem que ser feito pela lei e pelo bom senso para aquilo. O que eu quero dizer é o seguinte, é que lá nós temos quadro para examinar 10 processos por dia, e tem 100. Entende? Então a gente quer botar mais gente para examinar 20 ou 30, e alguns desses deixar de examinar na FEPAM, questão de menor impacto, e examinar nos municípios. Né? Mas, em momento nenhum, deixar de obedecer, né, aquilo que a sociedade exige como regra. Até porque, se nós não fizer isso, né, vai acabar nós não podendo comercializar os nossos produtos fora daqui, porque vai ter a barreira ambiental que eles estão preparados para nos dar. Não, tem dano ambiental, então não queremos. Então nós temos que ter esse cuidado do meio ambiente, em nenhum momento a gente, nós estamos desaparelhados. Foi sucateada essa empresa. Nós precisamos recuperar. E as empresas nós estamos conseguindo investir, a Corsã, por exemplo, há muito tempo não buscava recurso federal para fazer investimento. Agora nós buscamos muito recurso. São muitos investimentos, sinceramente, que a Corsã está fazendo, mostrando agilidade. Né? O Dyer não respondia a nada. Por quê? Os nossos técnicos científicos recebem uma miséria. O salário técnico científico do Estado é ridículo. Essa semana eu recebi a visita do engenheiro de Pelotas, que foi lá, meu amigo de infância, para me mostrar o contra-cheque dele. Ele vai completar 30 anos de poder público. É engenheiro civil formado e ganha R$ 2.700 por mês. Com 30 anos de formado, bruto, né? É impressionante. Ele era da Coab, e quando a Coab terminou, ele veio para o Estado, né? Mas essa situação dele, que é anômala, é mais ou menos isso. Os técnicos científicos, os engenheiros, todos os técnicos científicos, os médicos, os enfermeiros, tá, estão ganhando muito pouco. Tá? Agora, para se a gente chegar a conseguir uma situação adequada, nós começamos naquilo que nós podíamos fazer, respeitando posições contrárias, mas entendemos que estamos procurando recuperar a remuneração dos professores, estamos procurando recuperar a remuneração da segurança pública, estamos discutindo agora com o quadro geral, com os técnicos científicos, estamos procurando aos poucos melhorar a remuneração dos funcionários do Estado. Agora também, como eu disse, com relação à saúde, não é uma ilha, né? Eu não posso só melhorar a saúde e sem cuidar do funcionalismo, eu não posso só melhorar o funcionalismo sem ter uma política de incentivo para as empresas, porque se nós não tivermos uma condição melhor de emprego, uma condição melhor de renda, nós não vamos conseguir ter recurso
para atuar na saúde, para melhorar o salário do funcionário. Então, nós precisamos fazer no contexto. Agora, deixar bem claro para a minha amiga ali, né? De maneira nenhuma nós falamos em permitir que se possa fazer qualquer coisa que não seja prevista pela legislação, e sim agilizar, colocar mais gente, né, melhor remunerada, com mais equipamentos modernos, com mais condição. Muitas vezes o Estado não tem um veículo para fazer uma inspeção, né? Agora, se nós oferecer as condições, isso eu quero deixar claro também, seguramente, do meu ponto de vista, a empresa pública pode fazer muito bem feito o seu serviço. Muito obrigado pela resposta. Bom, pessoal, então, como eu falei anteriormente, pelo adiantar da hora, peço agora a Thaís, a Paula, uma das duas, da nossa comissão organizadora, agradecendo a presença do vice-governador, que nós sabemos que é complicado encontrar um espaço na agenda. Então, a Thaís lhe entrega agora os mimos da nossa organização. Então tá, quero agradecer a paciência que vocês tiveram, né? Isso é muito importante, eu disse desde o início, né? Vocês têm que ter o espírito crítico, têm que questionar, né? Têm que procurar o maior número de informações possíveis, né? Porque vocês vão sofrer as consequências da maior ou da menor participação que tiverem nesse momento, né? Amanhã, né, essa realidade vai estar na frente de vocês vão ter que enfrentar, vocês vão ter que decidir, né? Vocês vão ser os professores, os mestres, os políticos, né? Vão ser os donos das empresas, vão ser os trabalhadores, os técnicos, né? E aí essa responsabilidade vai ser de vocês. E como dizia o Gustavo, eu acho assim, e a menina também dizia ali, eu acho que tem uma grande diferença na nossa região sul aqui. Houve uma mudança de atitude, sem dúvida nenhuma, né? Eu já há muito tempo estou na política, e lá quando eu comecei a andar pela região sul, era seminário, era encontro, era debate, era simpósio para discutir os problemas da metade sul. E o resultado era queixa, era lamento, ninguém faz nada por nós somos coitadinhos, não resolvem, né? E agora não, agora mudou completamente, né? Os trabalhadores se qualificando, os empresários querendo arriscar mais, se unindo a empresários de fora para trazer para cá vitivinicultura, trazer para cá uma série de outras ações para nós não ficar dependentes da monocultura que nós tínhamos aqui, né? Esses investimentos, existe outra atitude dos empresários da região, existe outra atitude dos políticos. Os políticos que se dividiam, que não trabalhavam em conjunto, que cada um tinha a sua sigla partidária e a sua ideologia e não queria conversar. Hoje não, se continua debatendo, se continua fazendo o confronto de ideias, mas existe uma união muito maior dos nossos prefeitos, dos nossos deputados, para juntos encontrar as melhores soluções para a nossa região. Então é outra atitude, nós mudamos de contemplativa, de queixosa, para proativa, para quem tem ação. E este ambiente vocês estão chegando, que tem investimento, que tem gente querendo investir, investindo aqui, que tem essa postura diferenciada, agressiva, e vocês precisam se preparar, né, para disputar esse mercado de trabalho. As oportunidades estão existindo e quem estiver melhor preparado vai conseguir acessar as melhores oportunidades. Parabéns, muito obrigado.